Olá, bom dia. São 6 horas e 5 minutos. O programa Notícia de Frente começa agora. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à edição de hoje. Perdão de presidente Bolsonaro a Daniel Silveira promove uma escalada de tensão. Vamos falar também da marcha dos prefeitos rumo a Brasília na segunda-feira. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Então, seja muito bem-vindo para você nesta sexta-feira, Daniel Pepengil. Bom dia, Luciana. Bom dia, professor Haroldo. Bom dia. Bom dia a você que nos assiste em todo o estado. Muito obrigado pela audiência e vamos que vamos. É isso aí. Bom dia, professor Haroldo Arruda. Seja muito bem-vindo. Sexta-feira, começando agora. Muito bom, né? Bom dia, Luciana Gavilha. Bom dia, Daniel Pepengil. Bom dia a você que nos acompanha bem cedinho nessa turbulenta manhã de sexta-feira, depois de um dia de ontem também, com o caldeirão político fervendo. Tem muita coisa interessante hoje no programa. Demais, se fosse você não perderia, viu? E aí já fica o número do nosso WhatsApp para você já caprichar aí na sua mensagem, vai preparando para que a gente possa ter aqueles momentos maravilhosos de interatividade, tá? E se tiver que trabalhar, não puder nos acompanhar aí pela TV, não tem problema. Vai ouvindo a gente pelo portal Gazeta Digital ou mesmo pelo Facebook da TV Vila Real. As ferramentas aí à sua disposição para não perder nenhum minuto aqui do programa A Notícia de Frente. Teremos muitos assuntos e você não vai perder de jeito nenhum, hein? Para ficar bem informado. E vamos começar já essa edição, então, falando da Câmara de Vereadores de Cuiabá, porque dia 26 é o julgamento, é a data do julgamento do Tenente Coronel Pacola. Vamos, então, conferir as declarações de Pacola. O julgamento é referente àquelas investigações que resultaram na Operação Coverage ligada a mercenários. Vamos ouvir, então, o que disse o vereador. Dia 26 será a audiência de sentença. É um processo onde nós fomos indiciados, né, uma operação chamada Coverage, e que nos colocou como participantes de organização criminosa e grupo de extermínio vinculado à Operação Mercenários. O que ficou e restou comprovado é que em momento algum nós tivemos qualquer tipo de ligação com a Operação Mercenários, nem houve a existência de organização criminosa, tanto que ele pede a absolvição, o próprio Ministério Público pede a absolvição do Tenente Coronel Parreira e do Tenente Satiro, e a mim ficou a questão do documento que eu produzi, e eu, antes, inclusive, da operação, já tinha declarado na corregedoria essa documentação que foi feita de regularização da arma, que não só do Tenente, mas de outros policiais também, na função que eu estava, e desde o começo assumi a autoria, assumi que foi eu que fiz o documento e de maneira alguma deixei de furtar ou esconder aquilo que são os meus atos. E serei julgado por eles e estou pronto para responder e pagar por aquilo que são os atos que eu cometi. Eu acho que o juiz está para fazer a justiça. Eu confio nas instituições, o promotor de justiça tem por dever fazer a parte dele da acusação, o juiz de fazer a avaliação conforme as provas produzidas, e com relação a esse fato estou relativamente tranquilo, porque eu sei que ainda que eu tenha que pagar pelos meus atos, eu defendo que isso seja para todos. E para mim também. Não sou daquele tipo de pessoa hipócrita ou incoerente, demagogo, que acha que a justiça tem que ser feita somente para os outros. Então, tenho certeza que a justiça será feita conforme o que foi investigado nos autos. E estou também providenciando, já estou com esse processo agora, o pedido de danos morais. Afinal, restou comprovado que de tudo que foi acusado e o que motivou a prisão, em absoluto nunca aconteceu, nem provado de maneira material, nem testemunhal, com relação ao que foi acusado e ao que foi exposto naquele momento, com o intuito de tentar denigrir já nessa movimentação minha da entrada do campo político, e aí agora caberá à justiça também avaliar com relação aos danos morais relacionados à minha pessoa. Bom, ele já praticamente deu veredito para si mesmo. Danos morais, né? Não cometer tudo aquilo em que o Ministério Público acabou pontuando, mas eu sim tive um pecadinho ali, pequeno. Ele praticamente está já induzindo aquilo que ele entende como justo receber de punição, professor. Ele tá estrategicamente, claro que orientado pela defesa, né? Buscando o caminho mais leve da punição, que é o caminho da falsidade ideológica, né, do estelionato, né, de ter, por exemplo, entrado no sistema com a senha de um determinado colega, e isso configura falsidade ideológica. Quer dizer, então ele confessa esses crimes. Eu acho que é de uma grande hombridade, pelo menos, né, por parte do vereador, realmente assumir os seus erros, né, e deve sim ser punido por esses erros que ele cometeu. O Ministério Público precisa avaliar isso profundamente e apontar isso para o Judiciário, para que o Judiciário possa
dar o peso necessário da punição proporcional, com proporcionalidade ao crime que foi cometido. O vereador parece Ou mais... aos crimes que aos foram crimes, cometidos, né? Porque não foi só esse. Nas palavras dele, ele parece mais tranquilo em relação à principal acusação desse caso todo, que é um caso muito mais grave, né? Envolve homicídio, extermínio. Então, em relação a isso, ele está livre desse tipo de acusação, de imputação, né? Mas, de certa forma, ele reconhece que houve esses delitos aí, como o professor citou agora há pouco, também de falsidade ideológica, de uso indevido de senha e tal. Então, ali nas palavras do próprio vereador, eu acho que ele até já reconhece a possibilidade de ser condenado, uma pena baixa, mas condenado por esses crimes de menor potencial. Vou só lembrar aqui que dos 4 mandados de prisão à época expedidos pelo GAECO, apenas 2 foram cumpridos, viu? O tenente-coronel, ele teve um benefício do HC preventivo. Já o tenente Kleber de Souza Ferreira já se encontrava preso por suspeita de fazer parte de um esquema que também contou com a ajuda de outros policiais e que facilitou a entrada de um freezer com 86 aparelhos de telefone celular na penitenciária central do estado. Em Cuiabá, isso aconteceu no ano de 2019, mas os 4 já estão em liberdade. O que é uma falsidade ideológica, né? É perto de um homicídio, por exemplo, perto de fazer parte de uma organização criminosa. Também são denúncias fortes apontadas pelo Ministério Público, né? As quais o próprio vereador oculta, pelo menos por enquanto, né? E deixa claro que não é bem assim, né? Se posicionando como inocente perante essas acusações. Mas as acusações mais leves, que já citadas aqui, ele assume, né? Os crimes mais leves. É claro que o ideal seria para ele, como militar, né, e autoridade, homem da lei, né, seria não ter nenhum tipo de denúncia Zero, contra si, exatamente. Né? Então, realmente, de certa forma, se acaso venha a condenação, mesmo que por esses crimes menores, já não vai ser muito ou nada interessante para a carreira dele como militar daqui para frente. Com certeza, a gente agora vamos para um assunto bastante polêmico, surpreendente, eu diria, acabou pegando todo o cenário político e também o campo jurídico, né? De surpresa, Daniel e professor, estou falando aqui do perdão concedido a Daniel Silveira pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Toda quinta-feira o presidente faz uma live, comenta de vários assuntos, vários temas, mas desta vez praticamente a live foi dominada apenas pelo perdão, né? Por esse indulto, concedendo uma graça constitucional a Daniel Silveira. Nós temos aí um trecho agora da live do presidente Bolsonaro falando a respeito dessa deliberação bastante polêmica. Vamos ouvir então o que disse, um trechinho do presidente. É uma notícia de extrema importância para a nossa democracia e a nossa liberdade. É um documento que precisa trabalhar desde ontem, quando foi anunciado a prisão de 8 anos e 10 meses ao deputado federal Daniel Silveira. São decisões que eu não vou comentar. Eu vou ler aqui 6 considerandos e um decreto de 4 artigos. E depois tem, que vai ser publicado no Diário Oficial da União daqui nos próximos minutos, as razões disso que eu acabo de decretar. Tudo aqui está fundamentado em decisões do próprio senhor Alexandre de Moraes, presidente do Supremo Tribunal Federal. O presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, caput, inciso 12 da Constituição, tendo em vista o disposto no artigo 734 do Decreto-Lei 3.689, de 3 de outubro de 41, Código de Processo Penal e os 6 considerandos. Considerando que a prerrogativa presidencial para a concessão de indulto individual é medida fundamental à manutenção do Estado Democrático de Direito, inspirado em valores compartilhados por uma sociedade fraterna
justa e responsável. Considerando que a liberdade de expressão é pilar essencial da sociedade em todas as suas manifestações. Considerando que a concessão de indulto individual é medida constitucional, discricionária, excepcional, destinada à manutenção do mecanismo tradicional de freios e contrapesos na tripartição de poderes. Bom, depois do anúncio do presidente com essa graça constitucional, houve aí, olha, uma grande confusão em todo o campo jurídico e também uma divisão. E aí ficou até a dúvida, né, para a nação a princípio, seria constitucional ou inconstitucional esse indulto do presidente. O que até trouxe bastante estranheza, Daniel. O fato é, a Constituição, a gente procura elementos técnicos, mas mais uma vez a equação política acabou entrando aí nesse indulto, porque juristas renomados disseram o seguinte: olha, o presidente não poderia fazer isso, está rasgando a Constituição. Receberam inúmeras críticas, porque no entendimento do próprio STF e também de outros juristas, claro que é constitucional, o presidente tem essa prerrogativa, entrou na esfera política mais uma vez. Eu vou me ater pouco a essa questão jurídica, até porque os juristas, os especialistas têm muito mais poder para analisar dessa forma, né? Assim, de uma maneira muito por cima, o que eles têm dito é que esse decreto pode ser inconstitucional porque ele pode ferir ali um dos princípios da Constituição, que é da impessoalidade, né? Mas principalmente porque o processo não está em trânsito em julgado ainda, né? Foi feito uma decisão do Supremo na quinta-feira, ainda tem possibilidade de recurso e esse decreto presidencial poderia ser feito apenas depois de trânsito em julgado, ou seja, quando não tivesse mais nenhuma possibilidade de recurso por parte do Daniel Silveira. Mas eu vou concentrar a minha opinião, a minha análise na questão política. Por que o presidente da República lança a mão de uma ferramenta legítima, constitucional, né? Mas muito especial e muito rara, né, para poder dar um indulto e absolver um deputado de pouca expressão, do baixo clero, com um histórico de truculência, de violência, de ameaça à democracia, né? Por que o presidente fez isso? Eu acho que foi uma sinalização muito forte, definitiva, de afronta mesmo ao judiciário e também para alimentar boa parte dos seguidores dele, que precisa desse radicalismo, né? Agora, eu estou olhando um pouquinho mais para frente. Eu acho que essa decisão hoje do decreto do presidente, ela pode repercutir lá na frente em outubro. Pode ser um aviso muito importante e muito preocupante de que o Jair Bolsonaro, caso não tenha sucesso nas eleições de outubro, ele não vai aceitar a derrota. Daniel. E isso eu acho que lança o país numa tensão muito grande. Já a polarização já está sendo muito assim, né? Deixando o país numa tensão bastante grande. Mas eu acho que pode acontecer algo parecido com a derrota do Trump nos Estados Unidos. Não que tenha aquela escalada tudo de violência, pode ter também. Mas eu acho que o Jair Bolsonaro lá na frente, se não houver sucesso, ele não conseguir ser reeleito, eu acho que ele já está dando um aviso agora. Eu não vou respeitar muito as decisões da justiça, já foi contra o voto eletrônico, contra a urna, né? Então, eu acho que está sendo muito por aí as sinalizações do governo federal em relação ao judiciário, né? Ele disse aí, a prerrogativa e é mesmo, prerrogativa do presidente fazer ou não indulto, mas por que lançar mão desse instrumento importantíssimo só agora, né? Só para finalizar, né? Ele próprio, o Jair Bolsonaro, em 2018, durante a campanha, dizia que o Fernando Haddad, do PT, quando se vencesse as eleições, iria usar o indulto para liberar o Lula da cadeia, né? E sempre criticou bastante esse instrumento do indulto, né? Indulto natalino, indulto, né? Para absolver presos políticos ou qualquer tipo de preso. E o próprio presidente, agora o atual presidente Bolsonaro, disse que não lançaria mão desse tipo de ferramenta.
Bom, de acordo com o que o Daniel está dizendo, professor, né, o Daniel saiu da esfera do campo jurídico, né, dessa área técnica, e foi para a questão política aí, tá? O que o presidente quis dizer, então, de acordo com o Daniel? Se eu estiver equivocado, você pode, por favor, fazer uma intervenção aqui, né? Olha só, não é porque o presidente estava preocupado com o deputado Daniel Silveira, por representá-lo, né, por discursar, ter um alinhamento ideológico, que o presidente concedeu esse indulto. Não é porque Daniel Silveira pertence à ala bolsonarista, não é um sinal de lealdade, mas sim o poder do presidente em confrontar o STF e justificar possíveis outras ações lá na frente. Foi para o território político. O senhor concorda, o senhor discorda, o senhor quer ir para o campo jurídico? Porque existem também algumas lacunas aí, professor. Por exemplo, por que Daniel Silveira não foi julgado pelo próprio Congresso? Porque o ministro Alexandre de Moraes, que é supostamente a vítima de Daniel Silveira, foi o relator desta ação e também teve direito a voto. Existem esses questionamentos também. A decisão do presidente tem a mesma gênese da decisão do próprio ministro Alexandre de Moraes, né? Sem nenhuma impessoabilidade, ou seja, tem sujeito, né? Foi direcionada a resposta do presidente Jair Bolsonaro ao Alexandre de Moraes. Tanto é que o próprio Alexandre já deu uma declaração com relação à questão da graça constitucional. Eu também não vou entrar no mérito da questão jurídica, até porque eu não sou jurista, né? E eu não entro naquilo que eu não sei e que eu desconheço. Até porque qualquer opinião que eu der nesse sentido não tem fundamento, né? E nem eu seria leviano nesse ponto, né? E completamente irresponsável. Mas o que essa situação nos desvela? Nos desvela que o próprio ensino do direito constitucional no país tem problemas. Apesar de nós termos apenas uma Constituição. Tem problemas por quê, professor? Porque nós temos inúmeros juristas renomados que não se entendem e têm discursos e narrativas completamente contrárias uma das outras. Nós vimos de um lado aí o próprio ex-governador e é professor de Direito Constitucional por anos, Pedro Taques, sendo rechaçado nas mídias sociais por conta da sua observação em dizer que essa decisão do presidente Jair Bolsonaro é uma decisão inconstitucional, né? Que é o que está em questão, exatamente a questão da constitucionalidade. Do outro lado eu vejo, por exemplo, um jurista renomado, Fábio Medina, ex-chefe, né, ministro da Advocacia Geral da União, dizer claramente que a decisão do presidente Jair Bolsonaro é uma decisão legítima e irreversível, porque ela é discricionária, faz parte da administração, ou seja, ele tem poder para isso, mas que quem vai decidir lá no final é o próprio Supremo Tribunal Federal. Então, para quem não tem conhecimento jurídico, né, e se nós considerarmos realmente as narrativas que estão sendo construídas, muitas delas pautadas, sobretudo, com muita emoção política, e não deveria ser assim, né? Em situações como essa, as consequências são gravíssimas para um ano eleitoral num país completamente polarizado e dividido. É a última situação, uma situação péssima, essa que nós estamos vivendo, que é uma situação que cria, sobretudo, um desequilíbrio constitucional, né? institucional para o país e para os brasileiros, né? O presidente Jair Bolsonaro deu uma resposta, simples assim, deu uma resposta, né, para o STF, especificamente, tendo como público-alvo, como alvo principal, Alexandre de Moraes, em uma decisão, a meu ver, sem nenhuma proporcionalidade. Não estou dizendo que ele agiu errado, mas sem nenhuma sabedoria e sem nenhuma proporcionalidade, né? Puro vingança mesmo, né? Decisão moldada em cima da vaidade e do orgulho próprio de um ministro ou de alguns ministros no Supremo Tribunal Federal. Isso é muito, muito ruim. Eu acredito que realmente nenhum presidente da República iria tomar uma decisão como essa, importante, de graça constitucional, se realmente não estivesse ali dentro das 4 linhas da Constituição. Vamos aguardar com a palavra os principais juristas. Mas se houvesse essa extrapolação por parte do Alexandre de Moraes, os outros ministros não teriam, como diria, aceitado? Não foi? Deveriam, 10, né? Foram 10 votos. Mas o corporativismo existe, isso é uma realidade, exatamente, né, Daniel? Só lembrar desse indulto aí, na verdade foi um voto do Alexandre em 2019,
questão histórica, eu trouxe aqui, foi um decreto do Michel Temer, dando indulto para um grupo de pessoas com crimes de baixo poder ofensivo, né? Então, seria assim, 1/5, quando você completa 1/5 da pena, para quem foi condenado por crime sem grave ameaça, você receberia esse indulto. Foi 7 votos a 4 do Supremo, reconhecendo o poder do presidente de fazer isso, né? Então foi inclusive nessa jurisprudência que o Bolsonaro se fiou, né? Inclusive com voto favorável do Alexandre de Moraes para esse tipo de entendimento, dando legitimidade para o presidente para atuar dessa forma. Tem já uma narrativa do ministro Alexandre de Moraes falando justamente sobre indulto. Vamos ouvir então. Essa questão do indulto, esse ato de clemência constitucional é um ato privativo do presidente da República. Podemos gostar ou não gostar, assim como os parlamentares também não gostam muito, quando o Supremo Tribunal Federal declara inconstitucionalidade de emendas, declara inconstitucionalidade de leis ou atos normativos. Função constitucional prevista nesse check and balances para o Supremo. Assim como o ato de clemência constitucional não desrespeita a separação de poderes. Não é uma ilícita ingerência do Executivo, com devido respeito às posições em contrário, na política criminal que genericamente é estabelecida pelo Legislativo e concretamente aplicada pelo Judiciário. Até porque indulto, seja graça, o perdão presidencial, seja individual, seja o coletivo, não faz parte da política criminal. É um mecanismo de exceção contra o que aquele que tem competência, o presidente da República, entender excessos da política criminal. Genericamente. Ouvimos declarações, Daniel já tinha aqui ilustrado para a gente, foi um posicionamento antigo do ministro Alexandre de Moraes, explicando sob a luz da Constituição a legalidade do indulto. Ele fala de exceções, e quando a gente fala de exceções, existem agora pormenores importantes que virão. Por quê? No entendimento do campo jurídico também, não seria conceder perdão a tudo aquilo que ficou definido pelo STF, embora vai ter ainda, né, um outro julgamento. Porque o que se ventila é que essa graça constitucional poderia apenas livrar Daniel Silveira da prisão, mas ele continuaria impedido de participar do processo eleitoral. Ele perderia os direitos políticos. A graça constitucional não serve e não pode ser aceita para crimes hediondos, por exemplo. Nesse caso específico que o próprio Alexandre de Moraes está dizendo, né? Sim. Veja bem, a gênese do conceito da graça constitucional, construída pelo Alexandre de Moraes, isso lá em 2019, como bem lembrou o Daniel, né? Ela não pode ser completamente distorcida, né? Ou, de certa forma, ter mudado o entendimento por completo agora, no caso específico do Daniel Oliveira. Concordam comigo? Quer dizer, ele precisa pelo menos seguir a mesma linha conceitual daquilo que ele criou lá atrás, o próprio Alexandre de Moraes. Senão ele vai estar caindo numa contradição muito grande. Agora, o que vem em minha mente, pensando de forma racional e lógica, é o seguinte: será que o próprio Alexandre de Moraes já não sabia que o desdobramento exatamente da decisão dele, né, de condenação do deputado, não iria gerar exatamente e produzir uma possível graça constitucional, uma possível clemência por parte do próprio presidente da República? Será que ele não sabia exatamente isso? Eu acho que o meio político foi bastante surpreendido por esse decreto. Daniel, nos bastidores políticos, diz que o presidente estava já umas 2 semanas estudando, exatamente. Porque já havia uma previsão clara de que o STF iria, de fato, pesar a mão sobre Daniel Silveira. E outro, esse caso vai ser estendido. Agora o Legislativo vai entrar em campo, porque eu acabei de lembrar também, houve aqui, com relação à prisão de deputado, houve aqui em Mato Grosso, né, a prisão do Gilmar Fabres, do Mauro Sávio também. Isso. E aí, então, discutiu-se. E aí, de quem que é a última palavra? Para se manter ou não a prisão de um deputado? E de quem é? Pode ser da Assembleia, então tem que mudar as leis. Veio para cá, para o Parlamento, né? Então, isso vai ser ampliado. Lá no Congresso, o Arthur Lira já está sendo pressionado, demandado para que, né, coloque essa discussão aí, né, em pauta.
para que valide ou não essa Daniel, prisão. pois é, e tem alguns juristas já dizendo o seguinte, que a palavra final, sabe de quem que é? Do Supremo Tribunal Federal. Então, pois é. Vai entender uma situação dessa? Quer dizer, Bom. então dá até medo de entrar e tecer algum comentário, porque realmente você pode cometer um erro gravíssimo aí. Olha, quem se posicionou já foi o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que disse o seguinte: olha, o parlamento não tem a prerrogativa legal de sustar o decreto, o perdão do presidente Jair É um grande Bolsonaro. advogado constitucionalista. Foi, Quem? O exatamente, o Pacheco, Pacheco, presidente do Senado. Vou até Especialista. trazer aqui uma declaração do próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele diz o seguinte: olha, certo ou errado, expressão de impunidade ou não, é esse o comando constitucional que deve ser observado. No caso concreto, a possível motivação político-pessoal da decretação do benefício, embora possa fragilizar a justiça penal e suas instituições, não é capaz de invalidar o ato que decorre do poder constitucional discricionário do chefe do executivo. Então, ou seja, o próprio presidente do Senado dizendo a motivação não vai entrar nessa esfera de julgamento. O que vale é a norma, é a regra, é a Constituição. Exatamente. Essa palavrinha ali, ó, discricionário, ela tem um peso jurídico muito grande. Ontem eu fui entender exatamente, se você tirar ela do contexto, você afrouxa qualquer medida jurídica, mas ela tem um poder que é aquela coisa, o presidente pode, por conta própria, e não tem que dar satisfação. Está no cargo dele, e não tem que dar satisfação para ninguém. É mais ou menos isso que diz essa discricionária aí. Mas né? você já deu o tom da arena do embate, da batalha jurídica que vai ter nisso. Gigante. Por exemplo, aí são dois profundos conhecedores da Constituição. O ex-governador Pedro Táxi conhece muito, é professor de direito constitucional, entende de uma forma. Rodrigo Pacheco também, que é um advogado de renome no país e é presidente do Senado, também entende de uma forma distinta. Ou seja, os juristas vão fazer aí um debate muito importante. O que o Pedro Táxi foi rechaçado, né, criticado nas redes sociais por conta da sua declaração em cima da graça constitucional, uma coisa impressionante. Inclusive, ex-alunos disseram: professor, peraí, o senhor desaprendeu, né? Esqueceu o que o senhor me ensinou? E você fica numa situação, né, esquisita, porque o Pedro sempre foi um bom professor de direito constitucional. Mas na própria Suprema Corte tem isso, né? Você tem mas aí quando a esfera política entra na questão técnica, professor, Exato. aí a contaminação acontece. A lei é uma só, mas ele tem diversas interpretações, né? Isso. E por isso que nas votações do Supremo, quase a maioria não é unânime, né? Exatamente. 7-4, 6-5, né? Por isso, cada ministro, cada magistrado entende de forma diferente, né? E o Pedro Táxi, que quando ele foi eleito senador, ele entrou no Senado e ele surpreendeu muita gente, realmente. Né? Ele entrou ali nas comissões mais específicas de leis e tudo mais, e com tanto conhecimento que ele tem, ele acabou balizando muitas das ações do Senado, por isso que ele teve uma projeção para ser candidato ao governo também. Normalmente os entendimentos são muito próximos das conveniências. Claro. Muito próximos das conveniências. O que é conveniente para mim, né? Entendeu? Né? Politicamente, né? É ter esta linha de raciocínio, esta tese, é nessa que eu vou. Bom, gente, e aí, além do próprio ex-governador Pedro Táxi ser rechaçado nas redes sociais pelo posicionamento, porque ele não poderia errar, até porque ele é um profundo conhecedor do campo jurídico, né? Vamos lembrar aqui. Mas é claro que nesse momento aqui de polarização, deputados, outros parlamentares também, aqueles que estão de olho, professor, no cargo do presidente, né, também comentaram a respeito deste perdão de Bolsonaro. Vamos conferir, então, alguns tweets. Vamos lá, então, para a tela agora, chegando aí para a gente. Quem comentou, olha, Sérgio Moro, é claro que ele não iria perder a oportunidade, né? O confronto entre o presidente e o STF é preocupante. Quem perde é o país pela instabilidade, mas não há como ignorar graves erros de parte a parte, seja em ameaças ao STF de um lado ou em julgados que abriram caminho para a impunidade da corrupção. A lei deve valer para todos. Bom, gente, entendendo aí o que Moro disse, já fez referência a Lula, já fez referência ao que a STF fez no passado, falando de impunidade, falando de gravidade, ao mesmo tempo em que ele
critica a ação do presidente, ele diz, olha, mas também tem um lado aí de verdade. É isso, Daniel? Isso, porque ele foi o chefe, como ele mesmo disse, eu fui chefe da Lava Jato, né? Aí agora, mais recentemente, praticamente todas as decisões dele foram anuladas pelo Supremo. Então ele tem uma mágoa muito grande do Supremo Tribunal Federal e apesar de não concordar com o que o presidente fez, ele tentou abarcar os dois lados aí, né? Colocando a responsabilidade dos dois lados aí nesse tweet, nessa manifestação dele. Tá certo. Vamos para o próximo tweet, então. Vamos ver também quem aproveitou essa escalada de tensão entre o STF e o presidente para comentar. João Dória, eleito presidente, não haverá indulto. Só um minutinho que houve aí só uma movimentação na tela. A gente vai voltar exatamente aí para o texto de João Dória. Vamos lá, então. A gente está com um probleminha aí, mas a gente vai conseguir Fantasma. daqui a pouquinho fazer a leitura. Olha só, saiu da tela aí do nosso campo de visão, gente. Daqui a pouquinho nós vamos trazer novamente aquilo que pontuou, então, João Dória, viu? Vamos tentar resumindo, aqui... ele disse que não vai ter indulto nenhum se ele for presidente. O Supremo não pode reescrever decretos, diz Alexandre de Moraes, sobre indulto. Antiga, mas isso não é recente agora, isso foi do 28 de novembro de 2018. O que a gente precisa é do último posicionamento de João Dória em relação a esse caso, Eu viu? tenho aqui. Bom, a gente pode trazer Posso então ler? para a gente, por favor, professor. Eleito presidente, não haverá indulto a condenados pela justiça. Também vou acabar com a saidinha de presos. A sociedade não aguenta mais a impunidade. É isso aí, agora apareceu aí na sua tela. Obrigada, professor. Bom, Daniel, a gente não esperava um posicionamento diferente, né? Olha, se eleito for, eu não vou liberar bandido, não. É praticamente isso que ele está querendo dizer, né? Exato. Tanto o Dória como qualquer outro presidenciável vai por essa linha, como o próprio presidente fez em 2018 em relação ao Fernando Haddad, já citei aqui, mas acabou não cumprindo, né? Então, é um assunto muito importante para ser abordado agora. Essa questão toda, a gente está falando de batalha jurídica e tudo, mas não no campo político realmente acendeu uma pira muito, um fogo intenso, muito grande aqui no país, né? Vamos ver se os ânimos se acomodam até o dia das eleições. Bom, temos mais um tweet chegando, então, agora, acho que vem Ciro Gomes, é isso aí, vamos lá, então. Acostumado a agir em território de sombra entre o moral e o imoral, o ilegal e o legal, Bolsonaro acaba de transformar o Instituto da Graça Constitucional em uma desgraça institucional. Tenta assim acelerar o passo na marcha do golpe, mas não terá sucesso. Não vamos nos calar, por favor. Ciro, não vamos nos calar Jogos de diante das palavras, palavras ele de Ciro. Ido por essa linha bastante... Inclusive, nas últimas semanas, o principal alvo dele é o ex-presidente Lula, né? Sim. Ele está indo para cima mesmo do PT e dos dois, né? Tentando realmente se firmar como nome, até como nome único da terceira via. Importante, professor, ele está tentando conversar também, abrir diálogos com a União Brasil, né? Nossa. E com outros. Ele até então não tinha demonstrado essa disposição. Agora ele já está pensando em conversar com o PSD, né, do Gilberto Kassab, e com alas ali do União Brasil para tentar aí se viabilizar como terceira via, já que a terceira via clássica mesmo, do centro-direita, não está decolando. Bom, também aqui me sinto obrigada a ter manifestações de apoio ao presidente, né? Claro. A ex-ministra da Mulher, Damares Alves, também falou a respeito. Ela disse o seguinte, olha, por decreto, o presidente Jair Bolsonaro concede graça, perdão ao deputado Daniel Silveira, conforme prevê o artigo 734 do Código de Processo Penal. E o meu presidente, o mais extraordinário presidente da história, ainda disse que seu decreto será cumprido. Palavras da ex-ministra Damares em favor à decisão do presidente Jair Bolsonaro. Olha só, nesse momento eu vou até perguntar aqui para a nossa editora Verônica Raquel, nós temos mensagens chegando na tela. Vamos então colocar as mensagens? Tenho certeza que elas devem estar bem acaloradas, hein? Vamos lá então. Bom dia, bancada. Ao acolher e proteger um anarquista, o senhor presidente escancara o caminho para o desrespeito às instituições e põe em risco a democracia. É o Salustiano Soares, trazendo sua avaliação sobre a decisão do presidente. Temos mais mensagens?
Bom dia, parabéns Bolsonaro por fazer o que a população não poderia fazer, que era enfrentar esses mau caráteres do STF. É o Heraldo Santa Maria de Várzea Grande. Mais mensagem, gente, chegando na tela, então vamos lá. Olá, bom dia. Vocês da Notícia de Frente, sou Clóvis do Imperial. Nosso presidente mostrou a que veio. Só tenho que dizer, chora esquerdalha. Bolsonaro reeleito no primeiro turno. Parabéns ao nosso presidente Bolsonaro, verdadeiro patriota. Bom trabalho para vocês. Mais mensagem, gente, olha, dos dois lados, então, isso é maravilhoso, hein? Nós temos aí os dois polos sendo representados. Olá, bom dia, bancada, tudo bem? Imagina se esse presidente Bolsonaro dá indulto para todas as pessoas que ameaçam a justiça. O Brasil vai virar um país sem lei. Isso sim, é o Davi lá do Terra Nova. Mais mensagens, vamos lá. Bom dia, bancada. O erro, segundo vários juristas, foi que na Constituição diz que cassar mandato é prerrogativa do Congresso, é o Marquesan. Então, exatamente aquilo que a gente até colocou aqui, né? Por que Daniel não foi julgado pelo Congresso, né? E sim pelo STF. Mas a perda dos direitos públicos, políticos, né? Também vem pelo Supremo, o TSE. Vamos lá. Bom dia, professor. Se o STF usou de uma esfera para soltar o Lula, que ao meu ver já está julgado, por que o presidente não pode usar de sua esfera para usar também? Não sou jurista e nem tenho autoridade sobre o assunto. Obrigada. O Wellington colocando aí um contraponto também, que realmente passa pela cabeça de todo mundo, não tem como ser diferente nesse Eu estou levando em consideração, eu já disse aqui, né, estou levando mais em consideração o posicionamento do Fábio Medina, né, que tem um conhecimento jurídico, que é jurídico, né, jurista muito de longa data, né, e ele afirma, né, que realmente essa decisão do presidente Jair Bolsonaro era legítima e irreversível, né, até porque não atenta à autonomia dos poderes, enfim, e tem a questão de ser discricionário, ou seja, é uma prerrogativa do presidente, independente da vontade, independente de ser feliz para uns ou infeliz para outros, né? É uma decisão dele e pronto, acabou. Uma ferramenta especial do presidente, enquanto presidente da República. O que tem que ficar claro para a população e para nós também que somos leigos, no geral, né, a decisão judicial jurídica, não se discute, né? Ela se cumpre. E o Poder Executivo não pode se sobrepor a isso, né? Na verdade, né? Nos casos gerais. Esse foi um caso muito específico. Tá certo, vamos para mais mensagens. Olha, um recorde, viu? Agradecer a sua participação. Vamos lá, então. Bom dia, bancada. O presidente abriu um precedente para todos que cometeram os piores crimes sejam indultados. Este ato só reforça o que penso. Temos os piores seres políticos do planeta, os que fazem tudo na surdina e também o pior sistema democrático. Concluindo, nossa Constituição não serve nem para papel higiênico. Tantas são as interpretações. É o Ivandro Cochupó criticando a nossa Constituição, as nossas leis. Mas aí a gente precisa fazer uma correção nessa mensagem dele aí, né? Porque ele, de um lado, ele faz, a meu ver, ele erra, comete um erro brutal, né? Quando ele diz, se puder voltar na mensagem, né? Nós temos que ter responsabilidade no programa. Quando ele coloca no começo da mensagem de que o presidente, com essa decisão, ele abre portas para crimes de todas as naturezas, e não é isso. Não é isso, a graça constitucional não serve para crimes hediondos, né? Então, no primeiro momento da mensagem, você me desculpa, eu discordo completamente do Ivan, né? Mas no segundo eu concordo com ele. No segundo momento da mensagem eu já concordo com ele, que realmente a nossa Constituição, por mais que ela exista, né? Infelizmente os entendimentos são vários. E aí a gente fica completamente à mercê, vítima do sistema. O STF, em todo momento, o professor tentou passar a tônica de que não se trata de apenas de tirar, né, o fato de que o deputado tivesse a prerrogativa de ter o direito de expressão, a liberdade de expressão. Eles estavam levando o julgamento para crimes contra a democracia. Crimes contra a democracia. Entra na esfera de crime hediondo, Daniel, ou não? Não entra na esfera também de crime não hediondo. Entra. Também não entra. Qual que foi o entendimento do STF com relação à liberdade de expressão? Liberdade de expressão está ali para nos defender de opiniões contrárias, jocosas, né? Satíricas, ok. E não de opiniões criminosas, discurso de ódio,
né? Certo? A linha foi bem delimitada. Bem limitada, né? Sim. E qualquer coisa que atente o Estado Democrático de Direito, né? A democracia. Então, Dona isso é Silveira muito rompeu claro. tudo Não isso. foi isso que aconteceu, gente. Sabe? Ok, gente, olha, vamos ainda continuar falando muito sobre esse assunto, mas agora eu preciso chamar aqui um rápido intervalo. Na volta teremos uma entrevista especial com o senador Fábio Garcia. E antes ficamos com imagens do trânsito. Fomos diretamente para a Avenida Miguel Sutil, cenário bem diferente de ontem, do feriado. Já tem aí trânsito aí, o cuiabano, varzegrandense, seguindo com destino ao trabalho. Que seja uma sexta-feira iluminada a todos, viu? Cuidado aí no trânsito. Voltamos daqui a pouquinho.